Olá pessoal, tudo bem? Bom, então sejam bem-vindos à última aula da nossa semana 6. Nessa videoaula de hoje, pessoal, a gente vai resolver alguns exercícios envolvendo integrais indefinidas e integrais definidas, ok? Para a gente poder solidificar os conceitos que nós vimos nas videoaulas anteriores, tá? Então o primeiro exercício aqui, pessoal, que a gente vai fazer é calcular as integrais abaixo. Então veja, primeiramente a gente vai calcular uma integral indefinida, porque vocês percebam que não há aqui os extremos de integração, tá certo? Primeiramente da função 3x² mais x mais 1 sobre x ao cubo, ok? Ou seja, o que a gente está procurando aqui é determinar qual que é a família das primitivas dessa função. Muito bem. Bom, pelas propriedades de integral indefinida que nós vimos, a gente viu que a integral da soma é a soma das integrais. Então tudo que a gente precisa fazer é determinar qual que é a família das primitivas da função x², da função x, e da função x elevado a menos 3, ok? E para todos esses casos, a gente vai usar aquela regra de integração que correspondia àquela regra de x elevado a quais são as primitivas de x elevado a alfa, quando alfa é diferente de menos 1, ok? E vamos nos lembrar que quando alfa é um número real diferente de menos 1, uma primitiva para x elevado a alfa seria x elevado a alfa mais 1 dividido por alfa mais 1, ok? Então isso vai ficar da seguinte forma, vai ficar uma primitiva para x² vai ficar x ao cubo sobre 3, então vai ficar 3 vezes x ao cubo sobre 3. Uma primitiva para x é x² sobre 2. E uma primitiva para x elevado a menos 3 é x elevado a menos 2 dividido por menos 2. E é claro que, como essas primitivas elas são encontradas a menos de uma constante, porque de fato o que nós precisamos fazer é determinar a família das primitivas, então lá no finalzinho a gente tem que somar uma constante, ok? Então, como resultado final, nós ficaremos com x ao cubo mais x² sobre 2 menos 1 sobre 2x² mais uma constante como sendo o valor dessa integral indefinida aqui, ok? Mais um exemplo. Agora, nós temos uma integral definida, ou seja, uma integral de Riemann. Então, o que a gente está procurando é, de fato, a integral definida da função 1 sobre x² mais x, que está entre menos 2 e menos 1. Então, novamente, pelo teorema fundamental do cálculo, o que a gente precisa fazer é encontrar uma primitiva para essa função que está dentro da integral, e uma primitiva para essa função será menos 1 sobre x mais x² sobre 2, porque se nós derivarmos essa função, nós obteremos exatamente a função que está no integrando, ok? E, portanto, pelo teorema fundamental do cálculo, a integral que nós estamos procurando será igual a essa primitiva aplicado no extremo superior, que é menos 1, menos essa primitiva aplicada no extremo inferior, que é menos 2. E uma vez que nós façamos todas as contas, a gente obtém menos 1 como sendo o resultado final, ok? Então, essa integral de Riemann é igual a menos 1. Bom, um outro exemplo agora de uma integral de Riemann também, né? Ou seja, uma integral definida. É a integral entre 1 e 2 da função 1 mais x dividido por x ao cubo. Bom, tudo o que nós precisamos fazer é encontrar uma primitiva para essa função. Então, primeiramente, perceba que 1 mais x dividido por x ao cubo é a mesma coisa que 1 sobre x ao cubo, mais x dividido por x ao cubo, que por sua vez é 1 sobre x². Então, encontrar uma primitiva para essa função é muito simples, e também encontrar a primitiva para essa função é muito simples. Então, uma primitiva para a primeira será menos 1 sobre 2x², e uma primitiva para a segunda será menos 1 sobre x. Então, tudo que a gente precisa fazer é aplicar essa primitiva a 2 e subtrair o resultado da aplicação dessa primitiva a 1, e depois somar com essa primitiva aplicado a 2 e subtrair do resultado dessa primitiva aplicado a 1. E uma vez que a gente faça todas as contas, o resultado vai dar 7/8. Então, essa integral definida é igual a 7/8, ok? Muito bem. Agora uma outra classe de exercícios. Suponha que a gente queira calcular a área das seguintes regiões. Primeiramente é a região do plano compreendida entre o eixo x, o gráfico da função x² menos x, isso para x entre 0 e 2. Ou seja, fica subentendido que essa área está compreendida entre as retas verticais x igual a 0 e x igual a 2, ok? Ou seja, a gente está querendo a área dessa região que eu estou marcando aqui. Tá certo? Perceba que nós temos uma porção do gráfico que está abaixo do eixo x e outra que está acima.
Quando nós calculamos a integral dessa função entre 0 e 1, nós vamos obter um valor negativo, de tal forma que menos ele vai corresponder a essa área que tá nessa primeira região, enquanto que a integral entre 1 e 2 vai dar origem a um número positivo, que vai exatamente corresponder à área dessa segunda região aqui, tá? Então, pelo gráfico, né, pelo perfil da função, a gente percebe que o que a gente vai ter que fazer é menos a integral dessa função x² menos x entre 0 e 1, e depois somar com a integral dessa função entre 1 e 2. E é justamente o que a gente vai fazer agora, tá? Então, antes de mais nada, claro que para que a gente tivesse aquela conclusão que nós vimos no gráfico, o que a gente precisaria fazer é estudar o sinal dessa função para saber aonde que ela é negativa e aonde que ela é positiva, ok? Fazendo um estudo desse polinômio de segundo grau, a gente chega à conclusão que esse polinômio ele vai ser maior do que 0 para x positivo e para x maior do que 1, e ele vai ser negativo para x entre 0 e 1, ok? Então, portanto, o que a gente vai ter que fazer é o que de fato o gráfico estava indicando, que era calcular menos a integral entre 0 e 1 da função em questão, que é x² menos x, e depois somar com a integral entre 1 e 2 de x² menos x, ok? Então, uma primitiva para essa função vai ser x³ sobre 3 menos x² sobre 2, então vai ficar menos, abre parênteses, isso aplicado em 1, menos isso aplicado em 0, fecha parênteses, tem que tomar um pouco de cuidado porque nós temos um menos agora na frente, ok? E depois a gente vai ter que somar essa primitiva aplicada em 2 e subtrair essa primitiva aplicada em 1. Tudo isso vai dar origem a essa série de cálculos que, uma vez que nós façamos todos, vai dar como resultado 1. Então, a área desse gráfico, a área dessa região é exatamente igual a 1, ok? Muito bem, então vejamos agora o próximo exemplo. É a área da região formada pelos pontos x, y, aonde y está entre a curva y igual a x² menos 1 e a curva y igual a x mais 1. Ou seja, y está entre x² menos 1 e x mais 1. Bom, se a gente for olhar, o que a gente está pedindo a gente está analisando os valores de x, os pontos x, y, para os quais o y está entre x² menos 1 e x mais 1. Ora, para que a gente faça isso, é óbvio que antes de mais nada a gente precisa ver quais são os valores de x para os quais x² menos 1 é igual a x mais 1, certo? Então, antes de mais nada, a gente precisa definir quais são esses dois pontos onde essas curvas se tocam, porque precisamente é dentro dessa região que a gente vai procurar, justamente a área dentro dessa região que a gente vai tentar calcular, ok? Então, primeiramente, a gente precisa saber, a gente vai chamar de f de x a função x² menos 1, de g de x a função x mais 1, e a gente quer saber aonde que a f é igual a x, ok? Igualando essas expressões, a gente chega num polinômio de segundo grau, a saber que é x² menos x menos 2, e a gente quer saber aonde que isso é igual a 0, ok? Isso será igual a 0 se e somente se x é igual a menos 1, ou então x é igual a 2, ok? E além disso, a gente precisa saber, entre esses dois valores, como é que é a posição relativa do gráfico de uma função com respeito à outra, quem que fica por cima de quem, tá legal? Então, para isso, a gente precisa verificar o sinal da diferença entre essas duas funções. Por exemplo, se a gente fizer f de x menos g de x, a gente precisa ver qual que é o sinal dessa expressão. Então, perceba que f de x, né, que é x² menos 1, menos g de x, que é x mais 1, perceba que isso, para a gente estudar o sinal disso entre menos 1 e 2, que são os pontos de interesse aqui para a gente precisa basicamente, primeiramente, ver aonde que isso daqui é igual a 0, tá certo? E aí depois, uma vez que a gente faça isso, a gente estuda o sinal do polinômio de segundo grau resultante, que por sua vez é o polinômio x² menos x menos 2, e o que a gente percebe é que esse polinômio ele é negativo para todo x entre menos 1 e 2, ok? Então isso, pessoal, corrobora com o fato de que a função f, que era a função x², de fato ela está por baixo dessa função, essa função x mais 1, a função f, que era a função x² menos 1, ela de fato é menor do que a função g, que é a função x mais 1, isso apenas entre esses dois pontos que a gente delimitou, tá certo? Que são os pontos menos 1 e 2. Bom, então dessa forma, a conclusão a que a gente chega é que a gente precisa calcular a integral entre menos 1 e 2
da função que está por cima, que é a função x mais 1, menos a função que está por baixo, que é a função x ao quadrado menos 1, ok? Ou seja, uma vez que a gente faça todos os cálculos, a gente percebe que isso fica condicionado a gente calcular a integral de Riemann entre menos 1 e 2 da função menos x ao quadrado mais x mais 2. Essa função é fácil de primitivizar, uma primitiva para ela seria menos x ao cubo sobre 3, mais x ao quadrado sobre 2, mais 2x. Quando aplicado a 2 e depois quando subtraído da aplicação dela a menos 1, vai resultar em 9 meios, que é exatamente o valor daquela área. Ok, pessoal? Bom, então nessa videoaula de hoje, pessoal, nós vimos a utilização do teorema fundamental do cálculo, né, e também do cálculo de áreas e da utilização da integral de Riemann para o cálculo de áreas, ok? Então esses exercícios são muito importantes porque eles vão subsidiar os estudos de vocês, vão subsidiar as atividades que vocês terão que fazer e também até mesmo as avaliações, ok? Então espero que vocês tenham aproveitado bem e a gente se vê na próxima aula.